Irmãos e irmãs, há pouco tempo minha esposa, Bárbara, fez uma cirurgia na coluna e não podia levantar peso, se virar nem se curvar. Consequentemente, nunca antes levantei tanto peso, me virei e curvei tanto. Isso fez com que eu desse mais valor para o que as mulheres, especialmente as mães, fazem todos os dias em casa. Embora as mulheres vivam no lar, sob circunstâncias muito diferentes, casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas, algumas com filhos, outras não, todas são amadas por Deus e Ele tem um plano para suas filhas justas, a fim de que recebam as maiores bênçãos da eternidade. Esta tarde, quero concentrar meu discurso principalmente nas mães, em particular nas mães jovens. Quando era um pai jovem, aprendi sobre o árduo papel da maternidade. Servi como conselheiro e depois como bispo por um período de 10 anos. Durante aquela época, fomos abençoados com 6 de nossos 7 filhos. Bárbara geralmente estava exausta quando eu chegava em casa domingo à noite. Ela tentou me explicar como era sentar-se no último banco durante a reunião sacramental com nossa jovem família. Então, chegou o dia em que fui desobrigado. Depois de sentar-se ao púlpito por 10 anos, agora eu estava sentado com minha família naquele último banco. Logo após o sacramento ter sido distribuído, minha esposa saiu silenciosamente para a antessala da capela. Fiquei sentado sozinho com os nossos 6 filhos. Nunca fiquei tão ocupado em toda a minha vida. Tinha fantoches nas 2 mãos. Aquilo não estava dando muito certo. Os sucrilhos se espalharam pelo chão e isso foi constrangedor. As revistas para colorir pareciam não divertir tanto como deveriam. Depois do enorme esforço para chegar ao final da reunião, saí para o vestíbulo com as crianças. Bárbara estava lá sorrindo enquanto dizia: "Fiquei observando você. Naquele domingo senti uma profunda gratidão pelo que ela e vocês, queridas mães, fazem tão bem e com tanta fidelidade. Uma geração depois, agora avô, observo os sacrifícios que minhas filhas fazem para criar os filhos. E hoje, uma geração depois, venho observando com assombro as pressões que minhas netas passam para cuidar de seus filhos neste mundo agitado e exigente. Depois de observar e sentir empatia por 3 gerações de mães e pensar na minha própria mãe querida, sei com certeza que não existe nenhum papel na vida mais essencial e mais eterno do que o da maternidade. Não existe nenhum modo perfeito de se ser uma boa mãe. Cada situação é única. Cada uma tem desafios diferentes, capacidade e habilidades diferentes, e com certeza filhos diferentes. A escolha é diferente e única para cada mãe e cada família. Muitas conseguem ser mães de tempo integral, ao menos durante os primeiros anos de desenvolvimento de seus filhos. E muitas outras gostariam de sê-lo. Algumas talvez tenham que trabalhar meio período ou período integral. Outras trabalham em casa. Outras ainda se dividem entre lar, família e trabalho. O que importa é que a mãe ame os filhos profundamente e que, sem deixar de dedicar-se a Deus e ao marido, coloque-os como prioridade em sua vida. Fico impressionado com o número incontável de mães que aprenderam como é importante concentrar-se nas coisas que só podem ser feitas numa época específica da vida. Se uma criança vive com os pais por 18 ou 19 anos, esse período abrange somente 1/4 da vida dos pais. E é a época mais importante na formação da criança. Seus primeiros anos de vida representa menos de 1/10 de sua vida normal.
É essencial concentrarmos-nos em nossos filhos pelo breve período de tempo que estão conosco e procurarmos, com a ajuda do Senhor, ensinar-lhes tudo o que pudermos antes que saiam de casa. Esse trabalho de importância eterna repousa sobre pais e mães como parceiros iguais. Sou grato que muitos pais estejam mais envolvidos na tarefa de cuidar dos filhos. Mas acredito que o instinto maternal e o profundo envolvimento que as mães têm no cuidado dos filhos será sempre o ponto-chave para o bem-estar deles. Como diz na proclamação sobre a família, a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Precisamos lembrar de que comprometer-se totalmente com a maternidade e colocar os filhos em primeiro lugar pode ser difícil. Graças à minha própria experiência familiar de 4 gerações e por meio de conversas com mães de filhos pequenos em toda a igreja, sei algo sobre as emoções que as mães sentem e que são inerentes ao seu compromisso de ficar em casa com os filhos pequenos. Há momentos de grande alegria e incrível realização, mas também momentos de incapacidade, monotonia e frustração. As mães podem sentir que recebem pouco ou nenhum reconhecimento pela escolha que fizeram. Às vezes, até os maridos parecem não ter a menor ideia do trabalho que a esposa tem. Como igreja, temos um enorme respeito e gratidão por vocês que são mães de filhos pequenos. Queremos que sejam felizes, tenham sucesso em sua família e recebam a aprovação e o apoio de que precisam e merecem. Hoje, portanto, vou fazer 4 perguntas e respondê-las brevemente. Embora minhas respostas possam parecer extremamente simples, se as coisas simples forem feitas, a vida de uma mãe pode ser muito gratificante. Pergunta: o que você pode fazer, jovem mãe, para diminuir a pressão sobre si mesma e desfrutar mais da vida familiar? Primeiro, reconheça que a alegria da maternidade é feita de momentos. Haverá épocas difíceis e frustrantes, mas em meio aos desafios, há momentos ricos de alegria e satisfação. A autora Anna Quindlen lembra-nos de que não devemos deixar passar despercebidos esses momentos fugazes. Ela diz: o maior erro que cometi como mãe é aquele que a maioria de nós comete. Não vivi o momento como deveria. Isso fica particularmente claro agora que o momento passou e foi capturado apenas em fotografias. Há uma foto dos meus 3 filhos em que estou sentada na grama sobre um acolchoado na sombra do balanço e num dia de sol. As crianças com 6, 4 e 1 ano. Quem dera eu conseguisse me lembrar do que comemos, sobre o que conversamos, de como eram e da carinha deles quando dormiram naquela noite. Quem dera não tivesse tido tanta pressa em fazer a próxima tarefa, preparar o jantar, tomar banho, ler, dormir. Antes tivesse entesourado um pouco mais aqueles momentos e não me preocupado tanto com os afazeres. Segundo, não sobrecarregue o seu dia nem o de seus filhos. Vivemos num mundo cheio de opções. Se não tomarmos cuidado, cada minuto será tomado por eventos sociais, aulas, exercícios, clubes do livro, livros de recordações, chamados na igreja, música, esportes, internet e nossos programas de TV favoritos. Uma mãe me contou que houve época em que seus filhos tinham 29 compromissos toda semana. Aulas de música, escotismo, danças, jogos de beisebol, acampamentos, futebol e arte. Ela se sentiu uma motorista de táxi. Finalmente, numa noite familiar, declarou: alguma coisa tem que ser cortada. Não temos tempo para nós mesmos, nem tempo uns para os outros. As famílias precisam de tempo livre para aprofundar os relacionamentos e para que os pais exerçam realmente seu papel. Reservem tempo para ouvir, rir e brincar juntos. Terceiro, mesmo ao tentarem cortar os compromissos extras,
Irmãs, encontre algum tempo para si mesmas, para cultivar seus dons e dedicar-se a seus interesses. Peguem uma ou duas coisas que gostariam de aprender ou fazer e que vai enriquecer sua vida, e arranjem tempo para elas. Não se tira água de um poço vazio. E se vocês não separarem algum tempo para repor as energias, vão ter cada vez menos para dar aos outros, inclusive a seus filhos. Não tomem qualquer tipo de droga, achando que isso vai ajudá-las a fazer mais coisas. E não se permitam desperdiçar tempo em frente à televisão, embotando a mente com novelas ou navegando na internet. Voltem-se para o Senhor com fé e vocês saberão o que e como fazer. Quarto, orem, estudem e ensinem o Evangelho. Orem intensamente a respeito de seus filhos e de seu papel como mãe. Os pais podem fazer um tipo de oração única e maravilhosa, porque oram ao Pai eterno de todos nós. Há um grande poder na oração que diz essencialmente: somos pais com a responsabilidade de cuidar de teus filhos, Pai. Ajuda-nos a criá-los como desejais que sejam criados. A segunda pergunta: o que mais o marido pode fazer para apoiar sua esposa, a mãe de seus filhos? Primeiro, mostre mais gratidão e aprovação pelo que sua esposa faz todos os dias. Note as coisas e diga obrigado com frequência. Reserve algumas noites para ficarem juntos só vocês dois. Segundo, converse regularmente com sua esposa sobre as necessidades de cada um dos filhos e o que você pode fazer para ajudar. Terceiro, dê uma folga para sua esposa de vez em quando. Assuma as tarefas da casa e dê-lhe algum tempo para descansar de suas responsabilidades diárias. Assumir essas tarefas por algum tempo pode aumentar muito sua gratidão pelo que ela faz todos os dias. Prepare-se para levantar muito peso, virar-se e curvar-se. Quarto, volte para casa depois do trabalho e assuma ativamente seu papel na família. Não coloque os amigos ou os esportes à frente dos momentos que tem para ouvir seus filhos, brincar com eles e ensiná-los. Terceira pergunta: o que as crianças, inclusive as pequenas, podem fazer? Agora, filhos, por favor, ouçam estas coisas simples que vocês podem fazer para ajudar sua mãe. Vocês podem guardar seus brinquedos quando acabarem de brincar. E quando ficarem um pouco maiores, podem arrumar a cama, ajudar a lavar os pratos ou fazer outras tarefas, sem que lhes peçam. Vocês podem dizer obrigado mais vezes quando terminam uma refeição gostosa, quando sua mãe lê uma história antes de dormirem ou quando ela coloca roupas limpas em sua gaveta. Acima de tudo, podem colocar o braço em volta dela e dizer mais vezes que a amam. A última pergunta: o que a igreja pode fazer? Há muitas coisas que a igreja oferece para as mães e as famílias, mas para o meu propósito hoje, sugiro que o bispado e o conselho da ala prestem especial atenção e levem em conta o tempo e os fardos que há sobre as mães jovens e sua respectiva família. Conheçam-nas e sejam sábios quanto ao que pedem a elas nessa época de sua vida. O conselho de Alma, seu filho, Elamã, aplica-se a nós hoje. Eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Espero que todas vocês, queridas irmãos, casadas ou solteiras, jamais duvidem de seu valor à vista de Deus e dos líderes da igreja. Nós as amamos, nós as respeitamos e somos gratos por sua influência em preservar a família e ajudar o crescimento e a vitalidade espiritual da igreja. Lembremos-nos de que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. As Escrituras e os ensinamentos dos profetas e apóstolos
ajudam todos os membros da família a se prepararem para viver juntos agora e por toda a eternidade. Oro para que Deus abençoe continuamente as mulheres da Igreja, para que encontrem felicidade e alegria em seu sagrado papel como filhas de Deus. Para terminar, gostaria de acrescentar meu testemunho sobre o chamado profético do presidente Monson. Eu o conheço desde que ele tinha 22 anos e eu 21. Por 58 anos, tenho observado a mão do Senhor prepará-lo para que hoje ele presidisse a Igreja como nosso profeta e presidente. Junto meu testemunho aos outros que foram prestados de que seu chamado divino como presidente da Igreja, e acrescento meu testemunho a todos os outros de que Jesus é o Cristo e de que esta é a sua Igreja. Estamos realizando a sua obra, do qual eu testifico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.